Aluno Autolab, seja bem-vindo a mais esta aula. Nós preparamos para você um super conteúdo que consideramos ser uma das aulas mais importantes deste curso de correção de odômetro. Nós vamos falar prioritariamente hoje de qual é o segredo que está por trás da comunicação entre você, homem, e a máquina. Você vai entender o que é essa linguagem da computação que nos dá a possibilidade de acessar a memórias dos módulos ou dos painéis de instrumentos para que, através de um programador, nós possamos fazer a leitura desses arquivos e fazer a edição e a correção do odômetro. Você vai entender o que flui dentro dos condutores e a forma como isso ocorre. Nessa aula, nós vamos falar especificamente dos editores hexadecimais. E para isso, nós vamos te levar em uma viagem onde você vai aprender o que são esses dados que fluem entre os condutores do módulo, que é considerado um computador, do programador, que também é considerado um computador, e também do seu computador, onde você mesmo vai ter a possibilidade, com o auxílio de editores hexadecimais, calculadoras e software, de fazer a correção do odômetro. Você vai entender o mistério que tem por trás desse incrível mundo da computação automotiva. Eu quero te convidar então para assistir essa aula. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais essa aula, onde nós vamos dar início a uma das aulas mais importantes que eu considero nesse curso. O restante que você fizer neste curso será consequência de tudo que você vai entender nessa aula. Bom, e você deve estar se perguntando quais são as principais ferramentas, além de eu já ter falado dos programadores e também ter falado dos processadores e memórias nas aulas de introdução. Bom, vamos trazer aqui para a nossa tela e vamos interagir um pouco com a internet, certo? E aqui logo de cara eu tenho alguns computadores. O computador convencional que você com certeza já conhece e com certeza usa como principal ferramenta de comunicação entre você e a máquina, que é exatamente o que você vai reparar. Você já colocou um scanner no veículo, com certeza, e tentou se comunicar com o carro. Ou seja, você usou um computador para falar com um computador. Você usou um scanner automotivo, correto? Que existem vários modelos, como você pode ver na tela, várias marcas, e utilizou o scanner para comunicar com uma central de injeção. E nós temos as diversas centrais de injeção. Tendo em consideração que alguns scanners são computadores de mão, e outros scanners utilizam interfaces mais um computador convencional. Por exemplo, um raster, um PDL, são computadores de mão, correto? Você utilizou este computador de mão para que ele decodificasse sinais do veículo, correto? Esses sinais são provenientes de computadores do carro. Entretanto, esses computadores não têm tela. Por isso, você utiliza um computador convencional com tela para se comunicar com um computador sem tela. Dentro desses computadores, como você já aprendeu no módulo de introdução sobre processadores e memórias, há arquivos. Como você também já aprendeu, há scripts pré-definidos para que sejam tomadas ações provenientes de sinais que sensores mandam para o computador logo faz os cálculos nos seus processadores e envia uma resposta para os escravos atuadores. E não é diferente com um painel de instrumento, por exemplo, de um veículo, como você chegou até aqui nesse curso para compreender como é feita a correção do odômetro. Bom, essa informação do odômetro ela é da quilometragem, que é uma unidade de engenharia para especificar a distância percorrida pelo veículo durante a vida útil desse veículo. Com isso, se tem uma ideia de como está
o motor e a vida útil desse carro? Bom, em alguns casos é necessário fazer a substituição. E para isso você precisa de equipamentos de diagnóstico para se comunicar com a central de injeção eletrônica. Logo, o scanner vai decodificar informações, ou seja, um estilo de linguagem, uma linguagem, um tipo de linguagem, para que você possa ler de forma compreensível, legível, na linguagem humana, definida como os números decimais, que vão de 1 a 10, como também as letras, ok? Bom, essas letras e esses números, eles precisam ser transmitidos entre o homem e a máquina. Entretanto, a máquina usa uma linguagem binária. Ou seja, o que é uma linguagem binária? Vamos colocar aqui na tela o que é binário. E aqui de cara nós temos uma tabela. Nessa tabela, como você pode observar, eu vou colocar essa aqui, que só tem 2 números. E esses números estão na base 2. Ou seja, eles têm 2 tipos de códigos, 0 e 1. E esses 0 e 1, logo, representam sinais elétricos de tensão. Perfeito? Esses sinais elétricos de tensão são captados por sensores analógicos colocados em pontos estratégicos no carro, como na caixa de câmbio, como nas rodas para detectar a velocidade, e daí então ser feita a comunicação. Bom, vamos falar aqui rapidinho dos sensores de câmbio. São sensores de velocidade, sensores de velocidade. E esses sensores de velocidade instalados em pontos estratégicos do veículo, como no câmbio, na transmissão, como também nas rodas ali para captar a velocidade do ABS. Existem diversos modelos e você com certeza está acostumado a lidar com esses sensores. Logo, esses sensores fazem leituras do estado físico de um determinado componente, como nesse caso da velocidade das rodas, para enviar essa informação via rede CAN, que também conversa através de códigos binários. Ok? Vamos voltar para os códigos binários 0 e 1. Para isso, sinais elétricos de tensão que são estabelecidos até certos níveis, como por exemplo, você coloca, foi feita uma definição para alguns circuitos que, por exemplo, de 0 a 2 volts quer dizer 0. De 0 a 1 volt quer dizer bit 0. Por exemplo, de 1 volt a 3 volts quer dizer bit 1. Com isso, os sinais elétricos são transformados por um conversor analógico digital em 0 e 1. Essa informação é enviada para o processador. Como você já viu, existem vários modelos de processadores, de ECUs. Aqui nós vamos mostrar os modelos de processadores, só que esses aqui que vai aparecer na pesquisa são mais de computadores. Você viu o modelo de processador na aula anterior. E esses processadores, eles entendem somente um tipo de linguagem. Como eu e você. Se você não entendesse inglês, eu iria começar aqui a falar inglês e você iria ficar perdido. Não iria compreender o que eu estou falando. Assim, uma máquina também tem a sua linguagem estabelecida. Ela usa zeros e uns. E se você colocar valores diferentes disso, ela não vai entender e não vai conseguir processar. Logo, essas informações zeros e uns, elas são armazenadas dentro dos processadores. Com isso, você tem os valores de quilometragem estabelecidos no painel de instrumento. Nessa aula, você vai aprender como é feita a interação de você, reparador, com o painel de instrumentos com relação ao arquivo contido nos processadores e memórias. Você tem programadores automotivos, que nós especificamos alguns modelos para você, que fez a leitura desses processadores. Logo, essa leitura é feita também em zeros e 1. E com isso, esses zeros e 1, eles são enviados em sinais elétricos para o computador através do seu programador, que lê as informações dentro do processador. Bom, aqui nós temos os números hexadecimal e binário. Nós vamos utilizar hoje, nessa aula, editores hexadecimais.
E por que eu dei toda essa volta antes de você entender o que é hexadecimal? Porque nós vamos utilizar editores hexadecimais para lidar com esses arquivos que, ora, foram tragos para dentro da ECU através de sinais elétricos que foram convertidos de 0 em 1. Nós saímos da eletrônica analógica, sinais de tensão, para a eletrônica digital, que contém sinais de tensões pré-definidos por convenção, zeros e 1. Ok? Então, no hexadecimal, nós temos uma base conhecida como a base 16, que vai de 0 a 15, que quer dizer 0 a 9. Como nós temos até aqui somente, podemos descrever em hexadecimal somente até o 9, nós escolhemos do 10 em diante, não nós, a convenção escolheu do 10 em diante, colocar letras como A, B, C, D, E e F. Bom, a letra A é 10, o B 11, o C 12, o D 13, o E 14 e o F 15. Começando do zero, nós temos então 16, que é a base do hexadecimal. Perfeito? Bom, tendo em vista que você tem a base hexadecimal, nós vamos agora entrar para os editores hexadecimal. Bom, eu ilustrei aqui uma pequena imagem para que você pudesse entender como esses bits correm dentro dos computadores e como os computadores interagem com essas interfaces, entendendo apenas valores de zeros e 1. O que você está vendo aqui, você pode entender como dados que correm dentro dos condutores do seu programador. Com isso, você faz a leitura desses zeros e 1s, e esses zeros e 1s, que são bits, que podem ser considerados bits de processamento e transferência. Toda a informação que corre entre os computadores, ou seja, entre as máquinas, as linguagens de máquinas são binárias. Logo, nós temos que entender que processadores, computadores, são utilizados para converter esses sinais de 0 em 1 em uma linguagem legível para o humano. Ou seja, vamos utilizar os programadores e os computadores para compreender e entender essas funções. Com isso, você vai conseguir identificar os dados em hexadecimal que já foram convertidos de decimal para binário e binário para hexadecimal e hexadecimal em ASCII. Então aqui você viu zeros e 1, zeros e 1, zeros e 1 correndo na tela. Bom, realmente é muito difícil fazer esses cálculos de cabeça. Aqui nós temos uma representação do número 0 e que em binário é 0000. Nós temos a representação do número 1, que em binário é 0001. Do número 2, 00010. Do número 3, 00011. Do número 7, 0111. Do número 9, 1001. Da letra C, 1100 e da letra F, 111. Então, logo, na base hexadecimal, de 0 a 15, nós temos de 0 a F. O que quer dizer que nós temos 16 caracteres que são transformados em zeros e 1s e são processados pelo computador. Perfeito? Ótimo! Bom, eu tenho aqui alguns modelos de memória e uma tabela hexadecimal. Nessa tabela hexadecimal, eu quero ilustrar para você mais um exemplo para que você possa entender até nós chegarmos dentro do editor hexadecimal. Então, mais uma vez, nós mostramos aqui para você, ok, os hexadecimais e o decimal. De 0 a 15, em hexadecimal, de 0 a F. Calculadora em ação. A calculadora do computador, ela já nos dá essas conversões de forma mais simples, sem precisar ficar quebrando a cabeça. Isso porque nós precisamos ganhar tempo. Para esse ganho de tempo, uma convenção estabeleceu que teríamos 16 caracteres que transformariam o decimal para hexadecimal e assim pudessem ser de forma mais simples traduzidas, ao invés de ler somente zeros e 1. Até porque, se você colocar 1550 em 01, você vai ter vários zeros e 1s. E esse valor já em hexadecimal seria muito abreviado,
Com isso, facilitaria melhor a memorização desse valor. Perfeito? Então, aqui nós temos a calculadora no estilo padrão, que vão fazer contas de 2 mais 2, 4 dividido por 2, 2 vezes 8. Bom, enfim, esses são os cálculos decimais, o que nós já estamos acostumados a fazer. Perfeito? Já nesta calculadora estilo programador, você agora está tendo conhecimento de programador no setor de reparação automotiva e está também tendo conhecimento do que é computação, ok? Até porque essa matéria envolve computação. Bom, nós temos aqui o número 1. Em hexa é 1, decimal é 1. Esse octogonal nós não vamos utilizar. E em binário, na linguagem de máquina, seria 0001. Então, vamos lá? 2, 00010. Olha aqui na tabela o 2, hexadecimal 2, decimal 2 e binário, o 2 seria o 10. Está aqui. Ou 0010. Tá? No caso, não é binário, não posso falar em decimal. Tem que ser falado na linguagem binária, 0010. E, sucessivamente, o 3 bate com a tabela, bate. O 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, A, o 11, B, isso em hexadecimal. O 12, C, o 13, D, o 14, E e o 15, F. Então, bateu. E em binário, 1, em decimal 15, em hexadecimal F. Então, logo, as informações salvas nos arquivos serão editados em hexadecimal. E por isso eu estou explicando para você da base para que você compreenda o que você está fazendo, ok? Então, nós temos essa calculadora no estilo programador que será utilizada no decorrer do nosso curso e você entenderá melhor sobre ela e como operar. Ok? Aqui é somente para explicação, para que você compreenda o que você está fazendo com o computador. Perfeito? Então, vamos resumir agora, fazer uma síntese do que você aprendeu. Eu quero deixar aqui primeiro um datasheet de uma memória que você precisa, sim, sempre utilizar em caso de leitura e gravação e edição do arquivo dessa memória. Ok? Bom, é importante saber algumas definições que toda memória tem um tamanho de armazenamento de dados e, de acordo com o número dessa memória, você tem a quantidade de zeros e uns suportadas por cada uma dessas memórias, o que nós chamamos de unidade de armazenamento. Uma memória é uma unidade de armazenamento de informações, ok? Ou seja, em linguagem básica, ela passa a ser um armário onde são colocadas informações que, em dados momentos, o processador vai dizer assim para a memória: memória, eu preciso da informação da quilometragem atual para mandar para o módulo da transmissão. Você pode me fornecer a quilometragem real? A memória vai pegar lá e abrir a gaveta onde está o valor da quilometragem. Bom, então, logo, se nós temos 4.096 bits que podem ser escritos aqui dentro, nós temos várias informações que podem ser colocadas dentro dessa memória. Você com certeza já deve ter visto uma memória 93C66, ok? E que essa memória tem um tamanho de arquivo de 4.096 bits. Ou, vamos aqui ver esta memória 93C66, que está aqui. 93C66, vamos clicar com o direito em cima e vir em propriedades. Logo, nós temos aqui um tamanho de 4K bytes. Entretanto, este valor real é 4.096 bits, ok? Então, nós temos uma memória com o tamanho de acordo com o especificado no datasheet, que está aqui, 4.096 bits. Perfeito? Bom, então, esses valores, esses bits, serão transformados em hexadecimal através de um editor hexadecimal.
esse editor hexadecimal vai pegar esses 4.096 bits e vai transformar em hexadecimal. Como assim, professor? Não entendi ainda. Bom, então agora eu vou martelar essa informação na sua cabeça para você nunca mais esquecer. Bom, aqui você vai ver que eu tenho 4.096 combinações de bits de zeros e 1. Então, digamos que eu tenha lá uma combinação aleatória de 1000, 00, 1001, 0101, 10, 0010, completada a sequência. Então, nós temos aqui uma sequência de 16 bits de zeros e 1. Essas informações, porque aqui dentro tem 4.096 combinações, elas serão transformadas por um software conhecido como editor hexadecimal em números hexadecimais, diferentes dos números que nós estamos acostumados a lidar. Lembrando que nós estamos conversando com a máquina e o editor hexadecimal vai facilitar a comunicação entre você, humano, e o computador máquina. Então, esse computador vai ser a central do veículo, o painel do veículo e a máquina, o computador que você utiliza para ler essas informações. Você está falando a linguagem das máquinas, logo você utiliza uma máquina para interpretar essa linguagem. Então, você teve essas combinações de 16 bits transformados em hexa 958A. Bom, é muito mais fácil você memorizar 958A do que você memorizar 10, 01, 01, 01, 1000, 1010. Entendeu? Porque então nós vamos utilizar editores hexadecimal, porque compreender 4.096 bytes, desculpe, 4.096 bits, aqui está dando em bytes, mas não é bytes, tá? Porque 1 byte é igual a 8 bits. Só que como a linguagem aqui é do computador e ele está especificando isso em memória de armazenamento, logo ele está escrevendo 4.096 bits, mas esse valor não é real, porque 1 byte com Y é igual a 8 bits. Então, digamos que se eu tenho 8 bits para 1 byte e logo eu tenho 4.096 bytes, eu teria um valor irreal. Então, cuidado com as informações, pois é por isso que eu estou explicando a base para que você entenda. Vamos para a parte decimal da calculadora e vamos colocar que é a regra. A cada 8 bits nós temos 1 byte, ok? Então, como assim, professor? Eu preciso especificar isso para você, ok? Que são duas unidades de engenharia diferentes. Vamos utilizar aqui o bloco de notas. E entenda que você vai digitar letras e números no seu computador e essas letras e números vão ser processadas pelo computador e entregues em letras e números na tela do computador. É muito legal isso, né, pessoal? Realmente entender as máquinas te deixa muito mais perto de resolver problemas nos carros. Então, logo, em binário, um bit pode ser 0 ou 1. O bit é descrito dessa maneira, bit. Já o byte é igual a 8 bits. Então, se eu tenho 4.096 bytes, logo eu teria, vamos para a calculadora, 4.096 bytes vezes 8, eu teria 32.768 bits. O que não é real. Como assim, professor? Como é que você prova que não é real? Não é real porque no documento da memória, ela me diz que o seu tamanho é de 4.096 bits e não bytes. Por quê? Um byte é igual a 8 bits. Perfeito? Então, cuidado ao interpretar as informações. Beleza? Cuidado. Aqui não é bytes. Ele está dando essa unidade em bytes porque ela está armazenado em um disco. E a unidade de engenharia em armazenamento não é bit, é bytes. Ok?
aqui, então você vai ver que ele dá em bytes em cima e bytes embaixo. Cuidado para não confundir bits e bytes. Por isso eu coloquei aqui 01 é a linguagem binária que é dada em bit. Byte é igual a 8 bits. Entretanto, bit é dados de processamento e transferência. Então, para a unidade de processamento de informações de cálculos é zeros e uns. E transferência são transferidos arquivos do computador central para o seu computador através de zeros e um, utilizando o programador automotivo. Já para armazenamento, o que é armazenamento? Um pendrive, um HD. Para isso, ele usa lá 1 GB, que é igual a... Quanto dá 1 GB? 1 GB é igual a 1.73.741.824 bits, ok? Então, um HD de 1 GB armazena 1.073.741.824 zeros e 1. É muita coisa. Perfeito? Então, nós temos isso aqui em escalas diferentes. Nós temos 1 byte, que é igual a 8 bits. Nós temos 1 kilobyte. Nós temos 1 megabyte. Nós temos 1 gigabyte. E nós temos 1 terabyte. Ok? E, se você quiser ver, é só pesquisar aí, numa tabela de conversão, quanto é cada um desses valores. Ok? Quanto seria 1 byte? É igual a 8 bits. 1 kilobyte, que é igual a 1024 bits. Eu vou colocar aqui só o começo, 8 bits. Aqui seria 1024 bits. Aqui seria 1.048.576 bits. Certo? 1.048.576 bits. Aqui eu teria 1 GB. Nós já colocamos esse valor que está aqui em cima, eu vou só copiar. E 1 terabyte. Eu espero que você seja abençoado com esse valor em dinheiro que eu vou dizer aqui agora para você. 1.099.511.627.776 bits. Beleza? Então, logo é para que você entenda que cada uma das memórias e processadores contém seus valores de processamento e transferência em bits, como também de armazenamento em bytes. Ok? Você pode compreender agora, pareceu um pouco confuso, mas o que eu estou te dizendo com isso tudo aqui é que você precisa se comunicar com o arquivo de dentro de cada memória e processador para editar a quilometragem com um editor hexadecimal. E esse editor hexadecimal utiliza essas normas padrões para poder entregar o arquivo para você aberto, ok? Entretanto, ao invés de você ler milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de bits, você vai ler alguns hexadecimais, perfeito? Então, o editor hexadecimal vai fazer a mágica de transformar para você esses 4.096 zeros em 1 em apenas algumas linhas com letras e números. Ok? Perfeito? Ótimo. Então, finalizamos aqui essa primeira parte da aula e seguimos para a próxima etapa. Reparador automotivo, tenho certeza que você gostou muito dessa aula. Não se esqueceu de anotar nada também. Então, se você gostou desse conteúdo e compreendeu perfeitamente como funciona a computação automotiva, não se esqueça de colocar aqui do lado 5 estrelinhas e se ficou alguma dúvida e você quer conversar um pouco sobre esse tema, deixe aqui embaixo escrito sua dúvida ou uma ideia que você teve durante a aula nos campos do comentário abaixo e vamos para a próxima aula.